A paz do Senhor a todos os amados em Cristo Jesus. Estamos agora na última parte de nossa lição diária do capítulo 3 de nossa lição, aonde temos como tema chamado para ser servo. Uma tarefa ingrata? É uma pergunta, né? E creio que a gente tem aprendido muito sobre esse contexto dessas lições diárias de cada servo que aqui se colocou diante de Deus, né? Nessa lição diária nós lemos sobre Moisés, sobre Ezequiel, Jeremias e ali sobre a vida dos discípulos e servos de Deus em Atos dos Apóstolos e também no livro de Mateus. Nós também lemos ali, né? Nós vamos estar fazendo a leitura do Evangelho de João no capítulo 12, do versículo 37 ao 43, aonde a palavra está lhe dando uma certa explicação da incredulidade dos judeus, né? E essa incredulidade que foi tão profetizada por Isaías, no livro de Isaías. A palavra de Deus diz assim, no versículo 37 do capítulo 12 do Evangelho de João: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ainda há pouco, na última leitura que nós fizemos, nós vimos ali em que os servos seriam perseguidos, né? E a perseguição viria muito através da liderança, por conta da fé que professa em Cristo Jesus e por conta da demanda do Evangelho que estava crescendo e muito ali, e isso fazia com que as pessoas repensassem sobre aqueles que tinham autoridade sobre o povo e não estavam de acordo com a palavra. Por isso eles perseguiam bastante os discípulos de Jesus, porque estava atrapalhando a governança deles, a má governança, né? A má governança deles ali e os seus interesses, né? Porque viver numa sociedade familiar em que Cristo nos ensina a andar, concordar uns com os outros e cumprir as nossas obrigações, respeitando uns aos outros, isso vai de encontro a tudo que esses homens nefastos pensam de si mesmo. A gente vive isso, né, na nossa sociedade, infelizmente. Mas a leitura que nós fizemos aqui, ela traz algo interessante. O versículo 41 do capítulo 12, aliás, o 39, a gente vê que ali eles indagam que não podiam crer, né? Então, o que significa isso, né? Ninguém poderá crer verdadeiramente a menos que Deus abra o entendimento do indivíduo mediante a obra sobrenatural do Espírito Santo. E isso é uma verdade, né? A gente vai ler aqui de novo, quando diz assim, no versículo 3, por isso não podiam crer, porque Isaías disse. Então, Deus não tinha aberto os seus olhos para quem crê. Por isso que nós entendemos que quando pregamos de Cristo, evangelizamos, quem convence é o Espírito Santo de Deus. É Deus que convence, é Deus que abre os olhos. Porque quando falamos de Cristo para alguém, por mais que aquela pessoa conviva conosco, por mais que aquela pessoa veja bons testemunhos, ela
não recebe a Cristo, não quer a Cristo, seus olhos ainda estão fechados, seu coração ainda está endurecido. Ainda não é a hora em nenhum momento. Ah, pastor, e aos que recusam? Bom, Deus abre os olhos, mas se a pessoa recusa, sabendo, tendo certeza, aí ela escolhe o destino dela, entendeu? É simples assim. Há momentos em que Deus vai abrir os seus olhos. Por exemplo, por que alguns como eu levou tantos anos para se render aos braços do Senhor? É o tempo de Deus. Chegou o tempo em que Deus abriu meus olhos de uma maneira sobrenatural e eu enxerguei o seu amor e a sua graça por minha vida e pela minha família. E assim foi com vocês também. Tenho certeza disso. Então, somente Deus, em seu Espírito, em seu mover sobrenatural sobre nossa vida, que abre nossos olhos, nossos corações, faz com que a palavra fale conosco e nos dá o perfeito entendimento. Aqui no 41, Isaías tinha recebido uma visão da glória de Deus entronizado e profetizou a respeito do divino servo sofredor. Esse servo sofredor é Jesus Cristo. Isaías profetizou sobre isso, e nós temos ali em Isaías 52:13 e 53:12 a profecia do nosso amado Isaías. E o versículo 32 ele traz uma observação interessante, onde diz que muitos creram nele. O juízo anunciado por Isaías cumpriu-se, mas mesmo alguns líderes, como José de Arimateia e Nicodemos, eles creram apesar da ameaça de excomunhão da parte de seus pares descrentes. Homens que estavam na governança da sua época, creram nas palavras de Jesus, mas temeram passar por um juízo por conta dos seus pares, por conta daqueles que governavam junto com ele ali, naquele ambiente. Tinham medo, tinham muito medo, mas faz parte, Faz parte. Nós, como servos, certamente passaremos por situações como essa de medo, Isso é normal. O que não pode nos ser tirado é de que nós servimos ao Deus vivo e somos servo dele, e seremos sempre servo dele. Isso a gente nunca deve negar. Isso a gente nunca deve negar. E a gente sempre vai ser desafiado, Sempre vai ser desafiado se realmente nós somos um servo temente ao nosso Deus. E que esses desafios eles possam ter uma resposta sensata de cada um de nós e uma resposta bem firme diante de Deus. Por isso, a chamada ao título é uma pergunta. Ser servo é uma tarefa ingrata? É algo para pensar. E a gente precisa ter isso bem amadurecido dentro de nosso coração. Acredito que a nossa lição desse domingo vai ser muito enriquecedora com o nosso querido e amado pastor Jonir, onde vai estar discorrendo sobre ela. Aqui nós encerramos a nossa lição diária desse capítulo 3. E se Deus assim nos ajudar, estaremos aí dando continuidade na lição 4, assim que a lição 3 for aplicada nesse domingo. Aguardamos vocês, para a honra e glória de nosso Deus e Pai. Fique com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.